Olá, eu sou Ernesto Bercon e serei seu professor no curso Gestão Empresarial com ERP. Primeiramente, vamos falar quais são as dimensões básicas. Veja, controles é você verificar como está indo o seu faturamento, como estão indo as suas despesas, como estão indo suas requisições, enfim, todo esse processo de interação. E isso pode ser baseado sempre nas dimensões que o sistema oferece. No caso aqui, o ERP Flex oferece, primeiro, por mês, mas bem flexível isso, a pessoa pode pegar os dados de um mês, de uma determinada semana, de vários meses, somando todos eles. Depois, pode dividir esses dados em natureza. Natureza são os negócios da empresa. Seriam as contas sintéticas, ou seriam aquelas coisas que dividem realmente a empresa em vários processos. Por exemplo, a nossa empresa tem o processo de ministrar cursos, de vender software e de vender livros. Então são três naturezas distintas. Então cada empresa vai definir as suas naturezas. Debaixo de naturezas, você pode analisar por categoria, subcategoria e produto ou serviço. Enfim, fazer uma hierarquia dos seus produtos e dos seus serviços, de acordo com uma divisão própria. E ainda dentro de produtos e dentro de serviços, você pode ter variantes. Por exemplo, eu tenho um produto camisa XYZ que pode ser vendido na cor azul, vermelha e branca e além disso pode ter tamanho pequeno, médio e grande e outras variantes que podem existir. Então, o sistema permite uma análise de cada uma dessas variantes, quanto ao seu faturamento, quanto ao seu custo. Também via armazém. Você pode controlar o estoque, mas subdividido nos vários armazéns que tem na sua empresa e além disso em lotes, que são as várias produções que são feitas. E por ordem de serviço também. Por exemplo, uma escola que queira controlar dentro do produto curso de programação, as várias turmas que se realizam. Então, cada turma vai ser controlada a partir de uma ordem de serviço, tanto na sua receita como na sua despesa, tendo assim o resultado individual de cada um. E ainda pode-se ter uma divisão colocando um histórico padrão para determinados tipos de lançamento. Quanto aos clientes, pode-se ter perfis. Por exemplo, eu posso ter uma divisão, um perfil de quanto à natureza do cliente, se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, ou então se ele é um cliente nacional ou estrangeiro. Para cada perfil, eu posso fazer estatísticas sobre cada um deles. E o vendedor. Então, eu posso saber a qualquer momento quanto cada vendedor vendeu, quanto foi o custo, o resultado financeiro desse vendedor. E vamos ver, então, como primeiro tipo de controle de todos esses dados, quando você entra no sistema, como eu mostrei, você já vê os dados principais, mas vamos ver, por exemplo, o painel de gestão. O painel de gestão, ele mostra os índices da empresa, os indicadores, os principais que são desenhados, que são definidos pelo próprio usuário. Ele pode, aqui por exemplo, nós temos o índice de lucratividade, o índice de liquidez, o ROI, o faturamento, a liquidez. Vamos ver que para cada um desses índices, quem define a fórmula deles é o próprio usuário. Então ele define a fórmula baseado naqueles conceitos que nós falamos. Por exemplo, o faturamento, você pode definir faturamento por natureza. As despesas também, por natureza, categoria, subcategoria. E assim criar índices bem específicos para o seu trabalho. Além disso, para cada índice, você define a meta, indicando inclusive se o índice deve ficar acima ou abaixo daquela meta. Por exemplo, uma despesa deve ficar abaixo da meta, é um limite. E com isso você tem esses indicadores mostrando o realizado e a meta. Se for vermelho, é um resultado negativo. Se a coluna for verde, é um resultado positivo. Os usuários normalmente sabem de cabeça quais são os valores ideais desses indicadores e assim vão controlando todo o processo da empresa.
Um segundo controle bastante interessante na empresa é o data mining. O data mining mede o faturamento e as despesas, fazendo todo um trabalho semelhante ao que é feito no Big Data. Como é que funciona isso? Uma outra possibilidade de controle dentro da empresa é o data mining, a mineração de dados. Hoje se fala muito em Big Data, né, que essas empresas grandes estão fazendo, descobrindo exatamente as exceções, os padrões, as tendências e as associações entre os seus dados. Veja que a maior parte dos relatórios que a gente analisa nos mostra uma coleção de dados, mas é preciso ser muito perspicaz para descobrir o que há de incomum, de exceção nesses movimentos. O Big Data ou Data Mining, ele trabalha através da análise de correlações. Ele verifica, por exemplo, o quanto as vendas aumentam quando você investe em marketing. Para isso é evidente que é necessário uma boa amostra, um passado. E isso o ERP fornece bastante. Baseado nesse passado, o sistema chega a uma correlação entre dois fatores, que pode ser positiva ou negativa. O exemplo do marketing é positiva, mas no caso, por exemplo, de aumentar o preço, isso vai reduzir a quantidade de produtos vendidos. Então é uma correlação negativa. Baseado nisso, o sistema calcula essas correlações e aquelas que estão fora de um padrão, o sistema detecta, analisando por que houve aquela exceção, através da correlação que vai de -1 até +1. A função Correl do próprio Excel faz também o cálculo dessas correlações. No ERPFlex é o próprio sistema que as calcula. E aí ajuda muito no planejamento. Você se torna um vidente, porque começa a analisar como o futuro vai se comportar baseado em certas informações que estão sob o seu domínio. Então vamos dar uma olhadinha numa tela, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui uma correlação entre os produtos que a empresa vende, que estão aqui nessa coluna da esquerda, as correlações que eles têm mês a mês em relação, por exemplo, ou a um faturamento orçado ou ao total do faturamento da empresa. E aí, aqueles produtos que apresentarem uma baixa correlação são casos a serem analisados. Nesse caso, existe uma correlação em determinado momento forte, por exemplo, no mês 3, mas no mês 2, quando houve um aumento das vendas no total, o produto que estamos analisando não se comportou da mesma maneira. Ele teve uma correlação baixa. Aí, cabe ao gestor analisar essas exceções, descobrir os motivos e tomar uma decisão. Esses são, então, algumas das telas que permitem, de uma forma bem ampla, o gestor tomar decisões e controlar todos os departamentos que a empresa possui. E essa foi mais uma aula do curso Gestão Empresarial com ERP. Na próxima aula veremos ferramentas de customização.